Bom, rapaziada, Donald Trump ganhou as eleições nos Estados Unidos, então o que nós devemos esperar para os próximos 4 anos? Fala galera, eu sou o André Fernandes, é um prazer ter você aqui hoje, estou muito feliz. Sou um assessor de investimentos aposentado, hoje moro nos Estados Unidos e eu falo de investimentos, que é algo que eu realmente gosto. Então, vamos para mais um vídeo falar sobre o cenário econômico atual. Então, Trump ganhou, o que nós devemos esperar para os próximos 4 anos no mundo? Bom, as principais promessas do Trump, o que ele realmente gostaria de fazer, que foi pautado a eleição dele, foi justamente no protecionismo americano. Então, Make America Great Again, então esse é o principal discurso dele. E o que é uma estratégia de protecionismo? Conseguir desenvolver o mercado local, no caso os Estados Unidos, que é onde eu estou. Nesse cenário de protecionismo, o Trump vai focar em colocar os Estados Unidos em primeiro lugar. E para isso, ele vai principalmente deixar de comprar tanto da China. E como que ele vai fazer isso? Colocando mais impostos nos produtos chineses. Então, não é que os americanos gostavam de comprar da China porque eles se davam super bem com Xi Jinping e todo mundo que morava na China. Não, é porque os produtos chineses eram mais baratos. E se tem uma coisa que o americano gosta é de dinheiro. Então é o que move aqui os Estados Unidos, é o dinheiro. Então, a partir do momento em que o produto principal, que era comprado da China, vai começar a ser mais caro, vai ser muito mais viável para quem está aqui nos Estados Unidos se esforçar para comprar, para produzir o que antes era importado. E a maior parte da economia americana era baseada em comprar da China, mas o Trump ele falou que provavelmente ele vai ter um incremento ali de 10 a 20% de imposto nos produtos chineses. Então é algo bastante significativo. A economia americana já não estava daquele jeito 100% maravilhosa como a gente estava acostumado. Então, nos últimos anos, os Estados Unidos sofreu muito com a inflação também, inclusive passando aí do que era esperado ali no teto da inflação americana. Chegou, inclusive, a ter uma inflação maior do que o Brasil no ano de 2022. Os Estados Unidos, o Brasil, que é um país que está acostumado a ter uma inflação mais alta, teve aí os seus 7, 8%, os Estados Unidos chegou a quase os seus 10% de inflação no ano. Então, 10% de inflação no Brasil, é bastante coisa, mas a gente está acostumado. 10% de inflação nos Estados Unidos é coisa pra caramba, e o americano sofreu nos últimos anos. Tem até um estudo que eu acho muito interessante, que é o próprio Costco, que é a maior rede de mercado aqui dos Estados Unidos. Eles são muito inteligentes em conseguir prever crises, porque justamente o Costco, por ser a maior rede de distribuição de alimentos dos Estados Unidos, eles têm acesso às informações do que as pessoas consomem. E no passado eles conseguiram ver que em momentos em que as pessoas estavam comprando mais frango ao invés de carne vermelha, foram momentos em que os Estados Unidos iria passar por uma recessão nos próximos anos. Então as pessoas estavam gastando menos, elas precisam comprar proteína. E como que a gente faz isso? Como que a gente compra proteína? Não vou poder comprar filé mignon, então vou comprar frango, que é mais barato. E aí foi um indicador que eles repararam, conseguiram relacionar esses dois pontos e deu certo nos últimos anos. Então, os Estados Unidos ele passou por momentos bem complicados nesses últimos anos, mas o mercado ele espera fortemente que o Trump vai conseguir reerguer a economia, principalmente por conta das políticas que ele tem. Separei aqui 5 pontos que vale a pena a gente destacar nesse vídeo. Então, o Trump ele é fortemente voltado para a defesa e segurança dos Estados Unidos. Então, o Trump ele tem essa política de justamente ser um presidente mais voltado para deportar imigrantes ilegais do que era a Kamala Harris, do que seria a Kamala Harris, que não foi eleita. Então, o Trump, diferentemente do primeiro governo do Trump, dessa vez ele foi um pouco menos agressivo no discurso de a defesa americana, né, segurança e imigração. Dessa vez ele falou que ele ia deportar apenas imigrantes que fizeram coisas ilegais, coisas erradas, cometeram crimes, não somente todos os imigrantes ilegais, como ele tinha falado que ia fazer na primeira vez que ele foi presidente, mas obviamente ele não fez isso. Então ele quer sim que imigrantes venham para o país, mas eles venham da maneira correta. Então esse é o principal objetivo dele. Então, dessa vez ele foi um pouco mais leve no discurso e abriu as portas para as pessoas virem para cá
trazerem dinheiro, fazerem a coisa certa e fazerem a economia crescer. Então, esse foi o principal ponto de defesa e segurança. Um outro ponto que o Trump defende muito é sobre a energia. Então, diferentemente da Câmara, que ela é um pouco mais esquerdista, ela defende mais pontos de energia renovável, energia sustentável, se importar mais com o meio ambiente, então toda essa ideia. Já o Trump, ele é um pouco mais agressivo, um pouco mais conservador, então ele é o cara que gosta de investir em petróleo, em extrair petróleo, explorar petróleo e gás, e ele quer que as empresas americanas sejam as maiores empresas do mundo de petróleo. Então ele vai financiar e muito esse mercado, o que de fato é algo que pode prejudicar bastante a Tesla, apesar do Elon Musk ser um grande apoiador do Trump, mas é algo que vamos ter que ver nos próximos anos como isso vai se desenvolver. E o Trump, ele, por ser alguém que é justamente pró-mercado, o mercado ele enxergou de maneira muito positiva ele ter sido eleito. Tanto é que ele subiu ali 5% no dia seguinte da eleição do Trump. Então, as políticas que o Trump tem, que ele vai querer implementar e que provavelmente ele vai conseguir pelo fato de ele ter ganhado no Congresso também, vão ser muito positivas para esse mercado. Então, isso é bem interessante. E o ponto que afeta o brasileiro é a questão do dólar. Então, um dólar vai ser a moeda principal do mundo e continuar sendo, e foi isso que o Donald Trump falou. Principalmente por conta dele cortar um pouco essas relações com a China, o dólar ele vai continuar forte e vai fazer com que os Estados Unidos continue tendo o seu lugar de dominância no mundo. E para finalizar, o Trump ele é um grande apoiador do mercado cripto, Bitcoin especialmente. Ele prometeu que o Federal Reserve, que é como se fosse o Banco Central dos Estados Unidos, iria comprar e muito Bitcoin para ter em estoque. Justamente ele acredita nesse mercado e vai investir nisso. E isso fez com que o Bitcoin subisse muito e atingisse o seu valor máximo na história. Então, fica a minha sugestão de investimento para os próximos anos, que é o Bitcoin. Então, invista enquanto você puder, compre Bitcoin o quanto antes você puder, o máximo que você puder. Então, e esses são os principais pontos que eu acredito que vale a pena falar a respeito da eleição do Trump. Então, o mercado ele está muito animado, as bolsas vão subir bastante, o dólar vai se valorizar ainda mais, tanto em relação ao real, quanto também às outras moedas. Mas em especial por conta do real, por conta também da má política fiscal que tem sido feita no Brasil. Então, o dólar vai subir e o real vai cair. É isso que vai acontecer nos próximos anos. Isso vai fazer com que tudo no Brasil fique mais caro. Então, o seu momento de comprar ativos para se proteger da inflação é hoje. Então, faça isso quanto antes você puder também. E diversifique internacionalmente o seu patrimônio. Então, tire o Brasil do seu dinheiro o quanto antes você puder. Seja investindo diretamente em empresas aqui nos Estados Unidos, ou até mesmo títulos de renda fixa, que agora está valendo super a pena por conta das taxas altas. Você consegue pegar títulos muito bons de empresas extremamente sólidas por mais de 5% ao ano. Então, a valorização do dólar mais 5% ao ano é uma coisa impressionante. E também os próprios Treasury, os títulos do próprio governo americano estão pagando super bem também. Então, invista nos Estados Unidos, compre títulos de renda fixa, seja dos Estados Unidos, seja de empresas americanas, das maiores empresas do mundo, e compre Bitcoin. Então é isso que você tem que fazer com o seu patrimônio nos próximos anos. E vai ficar cada vez mais salgado para você brasileiro vir passear na Disney, tá bom? Mas mesmo assim vale a pena. Tem outros lugares nos Estados Unidos também que vale a pena conhecer sem ser a Disney, beleza? Pelo vídeo de hoje é só, vou ficando por aqui e nos vemos na semana que vem. É nóis!